Viva, boa tarde. Obrigado por terem vindo. Deixem-me só explicar. Antes eu digo uma frase introdutória em todos os episódios e depois entra a música do Rodrigo Leão. Não, entra um anúncio, já sei, é um anúncio. E depois é que eu começo. E é isso que vamos fazer hoje, ok? Prontos? Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e isto é o podcast de Coisa que não edifica nem destrói. Alô? Pronto, já estão a pensar. Lá vem ela chatear-me outra vez. Mas é mesmo esse o tema de hoje, meus amigos. Discorrer chatamente. Portanto, eu tenho a desculpa perfeita para vos chatear o juízo. E discorrer chatamente sobre o que me apetecer. Por exemplo, posso discorrer chatamente sobre gaming, ficar horas a falar de consolas, jogos e acessórios. Ou sobre casa e decoração, dos sofás às camas e dos abajures aos tapetes, ou sobre eletrodomésticos. É tão fácil discorrer chatamente sobre eletrodomésticos, sobre máquinas de lavar a roupa, e máquinas de lavar a louça, e fogões, e fornos, e micro-ondas. Já perceberam a ideia, não já? Então fujam da chatice e vão à Vorten. E assim eu também escuso estar aqui a discorrer chatamente sobre tudo. E mais não sei o quê. Viva, bem-vindos ao último episódio desta primeira temporada do podcast Coisa que não edifica nem destrói. Este último episódio é um especial. Especial, usado aqui, a palavra especial, no sentido coisa que não se preparou devidamente. Era preciso ter uma ideia para este episódio final gravado ao vivo e eu achei que isto era boa ideia. Trazer 7 amigos e camaradas de trabalho e fazer-lhes perguntas sobre o nosso ofício, em vez de fazer o modelo habitual em que eu desbobino um monólogo bastante aborrecido ao princípio e depois falo só com uma pessoa. Hoje é isto. Hoje permite-me fazer apenas 3 pessoas, como eles são 7, se levarem 2 minutos cada um a responder a cada pergunta, eu faço 3 perguntas e está feito. Vou começar por perguntar o seguinte. É uma das coisas que sempre me interessou no nosso ofício, é o facto de o olhar humorístico ser um modo de... O humor é uma espécie é um modo de ver e de raciocinar especial. É o avesso daquilo que é normal, do modo normal de raciocinar. E esse modo de raciocinar e de ver as coisas é o oposto daquele que nos ensinam na escola. E não serve para nada. Para as pessoas que têm empregos a sério, não serve para rigorosamente nada. Até atrapalha. As pessoas são ensinadas a ver o que é que as coisas são e não a tentar pensar o que é que elas parecem ou o que é que elas podiam ser. E, portanto, o que eu vos queria perguntar era se conseguem identificar o que é que vos deu essa inclinação. Ou seja, que fenómeno, se é que aconteceu algum, que circunstâncias pessoais é que fizeram com que vocês tivessem esta inclinação para ver as coisas com um olhar humorístico. A pergunta é, no fundo, e resumidamente, Joana Marques, porquê é que tu és anormal? Estava distraída, não estava a ouvir, mas acho que não estou a brincar. Mas isso também acho que é uma coisa que se calhar é característica de muitos de nós, que é muitas vezes distrairmos daquilo que está de facto a ser dito por já estarmos a pensar noutra coisa. Já estava a reparar no ar de um senhor ali atrás e não sei o quê, pronto. Acho que que para certas tarefas parece uma falta de concentração, a nós às vezes dá-nos jeito porque não estando concentrados no objeto daquele momento já estamos a reparar noutras coisas que as pessoas não notaram antes. Eu acho que provavelmente uma boa definição do tipo de pessoa que nós somos é alguém agora chegava aqui e dizia assim: atenção, o mundo vai acabar dentro de 5 minutos e é preciso, a saída de emergência é ali atrás, não sei o quê. E toda a gente anotava meticulosamente o que é que tem, por que porta é que tem de sair para se salvar do fim do mundo, e nós estávamos. Ele diz: ele é cepinha de maçã. E já só estávamos cá nós, não é? Já todos tinham Exatamente. conseguido sair do edifício e nós não tínhamos prestado atenção à parte importante. Portanto, acho que uma definição pode ser essa de nunca estar a olhar para o sítio certo, o sítio onde estão as coisas que importam, não é? Como numa aula, nunca estar exatamente com atenção ao que o professor está a dizer e estar a reparar muito mais na forma ou noutra coisa qualquer
que um colega está a fazer e, portanto, depois chegamos ao fim da nossa escolaridade obrigatória e não conseguimos fazer nada mais que não seja isto e, portanto, torna-se a única saída profissional possível. Eu não sei identificar assim um momento que me tenha levado a isto, não há assim um acidente, um trauma, mas se calhar há assim uma espécie de linguagem que eu sinto que eu fui a última pessoa a chegar à minha família, não é? Porque o meu irmão já tinha nascido e os meus pais, obviamente, também. E eles todos tinham uma linguagem muito irónica e havia sempre uma troça, havia assim uma dinâmica de troça entre todos. E eu era a pior, claro, então tinha acabado de chegar, não sabia como é que se fazia, lembro de chorar muito porque o meu irmão gozava comigo e dos meus pais dizerem, não podes ficar melindrada com tudo. E então eu pensei, eu tenho que aprender a fazer como eles, senão não me vou safar. E acho que esse foi o meu primeiro treino, estão aqui pessoas maiores que eu, isso continua a ser a minha realidade. Estão aqui pessoas maiores que eu que gozam comigo, eu vou ter que aprender esta linguagem, é como se eles falassem outro idioma, eu vou ter que aprender rápido para fazer o mesmo. E depois talvez através do texto, quando na escola aprendi a escrever e nos primeiros tempos pedem-nos sempre os mesmos temas, as minhas férias, a primavera, são muitos anos a escrever sobre os mesmos temas. Até que eu percebi que aquilo era aborrecido, era assim sempre lá mais para o lado poético e comecei a tentar virar a coisa um bocadinho ao contrário e se calhar o momento em que eu percebi de facto, e ainda a tua pergunta, Ricardo, que era uma perfeita anormal, foi num teste já mais à frente de Físico-Química, que era obviamente uma disciplina que eu não dominava de todo. Eu olhei para o teste, vi que coisas conseguia completar e eram para aí 3 e depois sobrava-me imenso tempo. E assim, eu também não quero... Eu já sei que sou burra, mas não quero que as pessoas à volta percebam, portanto quero estar a fazer coisas. E lembro que havia assim um gráfico, aqueles gráficos de tempo, distância, nem sei explicar, acho que era isso. Tempo, distância, um carro está a andar, quanto tempo demora a chegar não sei onde, descreva a ação. Mas obviamente era uma ação muito simples, eu escrevi uma página. E lembro que era uma história que tu ias adorar, que era sobre o Vale Azevedo ir num carro a fugir à polícia. E pronto, entretive-me assim, entreguei o teste e... por milagre tive 51% e até hoje acredito que aquele 1% que me safou foi daquela história que eu fiz. Eu entreguei o que tinha. Eu de Físico-Química não sei nada, português chafo-me e aí percebi que tinha este problema, que era um problema sério. Acho que nunca na vida devias ter passado a Físico-Química, mas... Tem agora a palavra Miguel Góis. Muito bem. Eu acho que no meu caso foi um atributo que eu tenho desde criança, que é o facto de ser muito impertinente. Certo, confirmo. A impertinência tem a ver com o facto de pôr em causa a autoridade. Eu lembro desde muito pequeno que olhava para as figuras de autoridade e... Quer dizer, a autoridade não é sempre má, se for bem desempenhada, mas naquele caso, nos casos específicos de que eu estou a falar, não era bem desempenhada. E eu olhava aquilo com alguma impertinência. Isso põe-nos nesse lugar de olhar e pensar aquilo que os outros não pensam, os outros não veem. E claro que é óbvio que passei a minha infância toda a levar pancada de toda a gente. O momento mais baixo foi levar pancada do bêbado de Carnaxide. O bêbado de Carnaxide teve equilíbrio suficiente para... É notável. O porteiro do meu prédio também. Um senhor que morava no prédio da frente, que tinha o filho a dormir durante o dia, enquanto nós queríamos gritar golo na rua enquanto jogávamos à bola. Portanto, foi uma sucessão de bonitas experiências. Muito bem. Kátia, queria colocar-te a mesma questão, mas antes de tu responderes, eu queria sublinhar um facto importante, que é o facto de tu seres do sexo feminino. É verdade. E Joana Marques também é do sexo feminino. É só porque... Mas estamos em minoria. Estamos em minoria. Ainda assim. Se for preciso, também arranja-se. Exatamente. É só porque há pouco fomos... Enfim, há pouco disse que nos podcasts estes podcasts não tinham convidadas do sexo feminino. Foi o cabo dos trabalhos para arranjar 2. E, enfim... e agora temos de suportar isto mesmo. Sim. E portanto, Kátia, eu agradeço como mulher, agradeço poder estar aqui representada. Claro. Sabes que ainda não assim em minoria, atenção. Sabes qual é o protocolo agora? Tenho reparado, é quando uma mulher vai a um podcast, seja quem for, o entrevistador diz assim, e hoje temos connosco um mulherão. Que é uma coisa que me parece... Primeiro, paternalista, não é? Paternalista, tu és um mulherão. Sabes como é que se nota? É quando o convidado é um homem, ninguém diz assim, hoje está connosco um homem zarrão. Um homem zarrão. É verdade. Não se diz porque um homem basta ser homem, é um homem e chega, não é? A mulher é que é. Não, atenção, não é uma mulher, é um mulherão. Um mulherão. Ainda assim aceito o mulherão, pronto. A sério? A sério? Temos que aceitar, sim. Ao ponto em que estamos, aceitamos qualquer coisa. Obrigada. Onde é que isto começou para mim?
Ainda no outro dia Veio estive a de- falar com isto sobre A mulheres. interromper a mulher do grupo. Estivemos a falar os dois sobre isto do mulherão e tu concordaste comigo realmente que essa coisa paternalista, não sei o quê. Mas tenho que admitir que no fundo, há aquela coisa de mulherão. Enfim. A pessoa até se sente mais. Pá, diz lá. Mas onde é que começou para mim? Ou seja, eu acho que é uma história que se calhar é comum a muitos colegas, que é o facto de querer muito o amor dos meus pais. E acho que não consegui ainda, tenho que trabalhar mais. Porque a minha família é muito grande e eu, apesar de ser filha única, era a forma de eu conseguir ser notada, de conseguir ser, de alguma forma, ser um centro da atenção, e percebi que o fazer rir, o provocar o riso, lá está, virava a atenção para mim e sentia um quentinho de género. Tu queres ver que afinal os meus pais não se arrependeram de me ter tido? Ainda hoje isso acontece. E depois Cátia, outra coisa... filho único também? Também. Sim, mas deixa-me só dizer, já descobriste isso certamente, mas o riso é a metadona do amor. Pois é, pá. Aquilo não é bem. Não é bem porque passa, Não porque é depois bem. não riem. Engana, mas não é. E depois é gélido, é um sítio frio. E outra coisa que eu acho que pode ter contribuído é o facto de os meus pais sempre tiveram tascas, não é? Tascas portuguesas, vende pipis, vende moelas, serve copos de vinho, e eu desde miúda que era o meu habitat, ou seja, aos 7 anos estava a servir copos de vinho a trabalhadores e a bêbados e trabalhadores bêbados, e então aquilo dá, ou seja, o dia-a-dia de uma tasca, não sei se vocês enfim, Sim, conseguem toda a gente aqui, de certeza. ter essa experiência, mas Aquele é um senhor lá em ambiente cima. muito, aquele senhor lá em cima, claramente, mas é um ambiente muito propício. Há personagens, há piadas brejeiras, tipo, eu lembro com 8 anos fazer piadas brejeiras e pronto, as pessoas rirem-se, eu sentia-me super no meu elemento a fazer. Acho que foi os meus primeiros trabalhos de humor era com os bêbados. Claro que também eram de riso fácil, porque eu estava bêbados, confesso. Era meio batota, mas acho que foi isso que me eras deu o alguma pequeno Saúl da estaleca. Era um comédia. pequeno Saúl da comédia, exatamente. Se os meus pais tivessem dado um acordeão, nesta altura estava a fazer festas e romarias. Mas é isso. E depois, acho que uma coisa que me diziam muito quando eu era pequena era, e o facto de ser muito trocista, era... ou seja, ao mesmo tempo que provocava o riso, era meio condenado... Mais uma vez, não sei se vocês sentiram isto também, mas era meio condenado também pela minha família, porque, sei lá, o meu pai dizia muito e a minha mãe, tipo, acontecia uma coisa qualquer, o meu primo fazia uma estupidez qualquer, caía e eu... e é tipo, só te rires do mal. E então era uma coisa meio maléfica, ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo isso deu-me, tipo, espera lá, eu tenho aqui uma arma qualquer para cativar, para que gostem de mim. E depois na escola igual, tipo, imagina, vindo de uma aldeia, de repente nunca tive creche nem nada, e vir para uma escola, imensos miúdos, de repente eu fazia imitações do Marco Paulo sempre na hora do almoço. Eu nunca comia e então fazia, e que era sempre o mesmo truque, vocês sabem, o truque do Marco Paulo era este, e eu fazia imitações do Para as pessoas Marco que Paulo. nos estão a ouvir e não a ver, era este, Era quer dizer, este do trocar o microfone de um era lado sempre para o o outro. mesmo, mas as pessoas riam-se imenso. E eu fazia sempre uma atuação do meio-dia à 1, no Estrenado São Luís Gonzaga, enfim. E portanto acho que foram as minhas primeiras atuações. Vamos agora ouvir a resposta de Guilherme Fonseca, que não vai alegar falta de amor dos pais, uma vez que a mãe está na Pois plateia. é. A mãe está na Que plateia. inveja, há bocado a mãe do Guilherme, porque, a mãe do Guilherme, qualquer pessoa que passava, olha meu filho, que orgulho que vai ver, e eu tipo com imensa inveja dele, eu tipo, fogo, que sorte. É verdade, nesse sentido eu acho que sou um bocado um ovni no humor, porque eu tenho o amor dos meus pais. De um deles já não, porque faleceu, mas da outra tenho a dobrar a partir de agora. Eu acho, eu noto um padrão nas vossas histórias, que é haver sempre um bêbado. Eu não tenho um bêbado na minha história. Mas, à semelhança de Miguel Góis, eu acho que cresci com muita aversão à formalidade. A minha avó, a mãe da minha mãe, era muito rígida e havia regras à mesa, costas direitas, talheres de fora para dentro. Era uma espécie de como almoçar com a rainha de Inglaterra. E em casa da minha avó,
havia muito essa formalidade excessiva. E eu comecei a adorar, com os meus 2 irmãos mais novos, arranjar maneiras de perceber onde é que era a linha, onde eu conseguia gozar de volta, fazer humor, transgredir essas regras que me eram impostas constantemente na família, nos horários, na posição, no ponto direito, costas, os cotovelos fora da mesa. Arranjava maneiras de me divertir com a transgredir essas regras. Ou seja, eu ganhei uma gigantesca aversão à formalidade e eu odeio quando olha, este senhor... Vou fazer um espetáculo para uma empresa e Jano, tu com o CEO tens de tratar por não sei o quê. Está bem, então é a única maneira que eu não vou tratar este senhor. É muito mais divertido saber exatamente onde é que é a linha, onde é que é a regra e transgredi-la. Mas se eu te tivesse de dizer um momento em que eu percebi, ou me deram a perceber que o meu caminho seria pelo humor ou por fazer rir, foi... Eu tenho uma relação de amor-ódio com a cidade de Sines. Porque... Eu vou explicar porque eu não quero receber ameaças de morte outra vez, faz favor. Mas tu nunca nos falaste da parte do amor, é sempre só o ódio. Por acaso é verdade, o amor ainda estou para descobrir. Mas quando eu estava no final do meu 9º ano, os meus pais divorciaram-se e eu fui com a minha mãe morar para Sines. E foi a primeira vez que eu saí um bocado da redoma beta em que eu estava a ser criado e me vi obrigado a estar num sítio completamente diferente que eu odiava. E então foi no advento dos blogs, toda a gente estava a criar um blog e o pequenino Guilherme do 10º ano resolveu criar um blog onde escrevia coisas a dizer mal da cidade de Sines e da sua vida, eu odeio isto, e escrevia assim uns textos com muita raiva e eu mostrava às pessoas, nomeadamente à minha família e aos meus amigos, e eles riam dos meus textos e eu não percebia. Então, mas eu estou aqui a dizer mal Não, mas isto tem graça aqui quando tu te irritas. E eu comecei a perceber que na minha escrita e na minha maneira de me irritar com as coisas à minha volta e com o desconforto que eu sentia de me ter mudado para Sines, não por causa de Sines, um grande beijinho para Sines, mas eu comecei a notar que a maneira como eu tinha de lidar com o meu desconforto e com a minha raiva, o texto pendia para o humor. E então comecei a explorar isso e a divertir-me com isso. Obrigado, Guilherme. Estou muito ansioso para saber a resposta de Cláudio Almeida, porque Cláudio Almeida é uma espécie de prodígio da matemática. Cláudio Almeida é licenciado em matemática e no mercado de trabalho ele tem as portas escancaradas. Ele tinha empregos a sério, resolveu vir a trabalhar connosco, mas no mercado de trabalho, grandes empresas dizem: Cláudio, assim que te fartares das palhaçadas, volta. Ou seja, o Cláudio sabe comportar-se como um ser humano. Ele é muito diferente de nós. Ele tem a capacidade, ele sabe viver no mundo real, mas também no nosso. Fala as 2 línguas. Sim, é isso, fala as 2 línguas. Força, Cláudio. Explica como é que fazes já isso. disseste tudo agora. Não. Agora. Não, é verdade. Eu estava-vos a ouvir e realmente a questão do humor, do superpoder em pequeno. Eu também sempre busquei o amor dos meus pais, mas o amor dos meus pais era muito fácil. Eram pessoas muito humildes e era: porta-te bem, não digas mal queria disso e tira boas notas. Eu portava-me bem, tirava boas notas, está feito. Portanto, era relativamente simples. Fazias também 2 em 3. Também andei a escolas complicadas, andei na Margem Sul, andei numa escola que é o Pica-Pau Amarelo, que era uma das piores escolas do país. Mas, ao contrário aqui do Miguel, que aprendeu a dizer piadas, a única coisa que eu aprendi foi, se calhar o único superpoder, foi a perceber mais depressa do que os outros quando é que vai haver um assalto e mudar de passeio. Que é uma estratégia muito mais inteligente do que responder com piadas. Aquela ideia de que a piada é tão forte como um soco. Não é. Se eles vos derem um soco e vocês responderem como uma piada, ele não vai dizer: pá, essa doeu-me mesmo, vou-me então embora. Não, ele chama mais 3 e batemos com mais força. Portanto, não faz sentido. E então eu não percebia, até ser adulto, não percebia nada destas histórias que eles contam aqui. Era muito bem comportado. De facto, sim, formei-me na Universidade Nova de Lisboa, formei-me na altura uma coisa chamada Ciências Atuariais, em Matemática. Sim, trabalhei em empresas, trabalhei na Tranquilidade, trabalhei na Galp, sim, trabalhei em algumas empresas sérias. Mas em adulto fui percebendo isso, porque uma coisa é dizer, de facto, piadas em criança ou imitar os sketches, na altura os sketches do Herman, ir para a escola a seguir, depois ir para a faculdade, se calhar já começa a ser, já és adulto, se calhar devias estudar mais e imitar menos sketches. Agora, quando já trabalhas e estás em reuniões e os teus cadernos, como os meus, eram, portanto, o meu caderno assim falava em, portanto, equações matemáticas e milhões de euros em prémios de seguro, e depois, quando virava ao contrário, era coisas como aquela senhora disse na reunião: isto tem muita graça, e portanto eu agora vou para casa à noite e vou pensar nisto e escrever alguma coisa sobre isso.
E de facto, aí tu percebes, ok, estou aqui a pensar de duas maneiras, provavelmente nenhuma delas muito bem. E a partir daí sim, a partir daí fui percebendo e percebia, por exemplo, quando estava na tranquilidade e entrei logo em 2003, nós tivemos um evento no primeiro ano em que se apresentava a direção, as áreas que tinham de se apresentar. Todas as áreas apresentaram-se de uma forma, olha, nós somos a subscrição, fazemos isto e etc. Na minha área nós apresentámos com um PowerPoint a fazer pouco de toda a gente que lá estava. Inclusive admito que nós tínhamos os cartões da empresa em que toda a gente tinha fotografias, menos eu, que era um estagiário, portanto tinha um E do tamanho mais ou menos daquele E do Expresso que está ali. E eu apresentei-me daquela maneira. E não percebi que isso fez com que durante pelo menos 2 anos eu fosse chamado de E até pelo meu próprio administrador. Portanto, temos aqui o doutor não sei o quê, olha o E, bom dia! Mas eu acho que isso tem muito a ver também com uma característica de ser humorista, que é essa vontade parva que nós temos de fazer pouco de nós próprios. Portanto, a primeira coisa que eu pensei em fazer é vou fazer pouco de mim próprio antes de poder fazer pouco dos outros. E acho que quando nós não temos essa capacidade, quando nós achamos que, ok, nós gozamos com isto, com aquilo, mas comigo não pode ser, ou com alguma coisa em que eu acredito tanto que já se confunde comigo e, portanto, nada tem graça se for sobre este tema, eu acho que aí não somos verdadeiramente humoristas. Que é uma armadura, não é? Se os outros não conseguem fazer pior contigo do que tu já fizeste, estás protegido. Quem não presta para nenhuma outra atividade a não ser esta é Manuel Cardoso. Força, Manel. Obrigado, Ricardo. Eu não tenho nenhuma história com bêbados também. Também sou da equipa de quem os pais gostam. Não estamos aqui a criar fações. A metade só tem mais relações. Nós aqui estamos bem. Recebemos amor e os meus pais gostavam de mim. As outras pessoas é que não é? E, portanto, era essencial tentar replicar a atenção indivisa que eu recebia em casa na escola, o que não era fácil, uma vez que era gordinho de óculos, não tinha grande... Felizmente já não. Felizmente já não. Felizmente soube superar horrível body shaming. Essas características. E no fundo era acho que começar a escrever tentativas de piadas era uma forma de tentar ser rebelde sendo um choninhas, que acho que é isso que é escrever humor, não é? É uma grande definição de forma de comédia, sim. De estar em casa a tentar chegar a pequenas equações numa frase para depois tentar impressionar parecendo cool, não é? Que não é minimamente cool, mas é uma estratégia para parecer, no mínimo, não é? E é isto, no fundo, tem o cocktail, filho único, pais divorciados. Uma vez, no primeiro ano, na primeira semana do primeiro ano, parti a perna, parti a tíbia, e então tive de ficar um mês sem ir ao recreio, a olhar pela janela para os meninos todos a divertirem-se, a brincar na primeira fase social de uma criança. E, portanto, acho que fiquei preso no estatuto de observador e não a pessoa que estava ali, de facto, a brincar. E depois, portanto, no fundo, acabei por manter isso. Não é? Isso é excelente, não é? Estavas de fora a ver os outros a observar. Isso é ótimo. E fez muito bem. Fez-te muito bem, Manel. Sem dúvida. Obrigado. Todos beneficiamos Ainda bem disso. que partiste a perna. Exatamente. Todos beneficiamos hoje Sim, do sim. facto das Foi um amigo meu que me pregou uma rasteira, portanto eu hoje agradeço-lhe todo o dinheiro que eu já ganhei na comédia. É metade de 20% para ele, no mínimo, sim. Zé Diogo Quintela, a pergunta inicial, como sabes, era porquê é que tu és anormal? Olha, calculas que estamos todos muito ansiosos por ouvir calculo que sim, principalmente depois de terem ouvido já, e era isso que eu queria chamar a atenção, tinhas destinado 2 minutos por resposta e os meus colegas cederam-se largamente, porque realmente não gostam da autoridade, porque nem é uma tão simples como, 2 minutos. Enfim, eu, curiosamente, também queria o amor dos pais da Cátia. Mas não... Mentira, nem conhecia. Possivelmente tens, primeiro que eu. Por acaso, eu acho que o teu pai simpatiza muito. Por acaso também acho. A Cátia uma vez contou-nos que os pais têm uma casa com um jardim e que a certa altura o sistema de alarme era... Cátia, vá lá. Agora já comecei. Sim. O sistema de alarme éramos nós os 4. Ele tinha arranjado uns anúncios do Mel em que nós estávamos em cartão assim e ele espalhou-nos pelo jardim Tipo espantalhos, porque achou que um ladrão que fosse trepar o muro pensava, estão ali 4 pessoas, vamos embora. Deve ter...
esta casa é do maluco. Esta casa é do maluco, que é melhor irmos embora. Desculpa, Zé Diogo. Não, desculpes, que não vou dizer assim nada muito interessante. Eu acho que, como todos aqui falámos, o amor dos nossos pais, a atenção dos colegas, nós queremos a atenção, como todas as pessoas. E se calhar é uma das formas de captar a atenção é dizer piadas, é fazer piadas de si próprio, gozar com os outros. Eu era muito forte a gozar com os outros. Era mesmo uma criança muito maldosazinha. Tu não gostas nada disto, pois não, Não, eu sou contra. Não, mas agora já não, sou agora como adulto, não. Mas o meu objetivo, eu tenho uma família grande, éramos para aí 30 primos, e fazer forma de destacar, cada um tinha que arranjar a sua. Eu tinha os meus primos da minha idade, eram todos altos e bonitos. E eu gosto imenso de gajas. E naquela altura do início da adolescência, os meus primos safavam-se muito bem. E eram bonitos e eram garbosos. E eu não era enfesado e usava óculos, era uma espécie de... como o Manel é agora. A maneira que eu achei para chamar a atenção das miúdas, o que me gostava mais à mão não era ser desportista, porque eles, além de mais bonitos, eram melhores desportistas do que eu, e era dizer, para tentar dizer piadas, e encaminharam-me para isto, as gajas. Não funcionou muito bem. E não é a graça. Até podia chamar a atenção, mas não para aquilo que era realmente importante. Só para dizer, ele realmente é engraçado. Diziam elas aos meus primos à noite. E só depois, mais tarde, funcionou, foi aparecer na televisão. Isso é que pá. Pronto, isso aí já não é ser humorista. Que vês dentro dos 2 minutos. Pois, muito bem. Que história tão bonita, Zé. Estás a ver uma coisa que edifica no teu podcast? O primeiro podcast da história do Expresso em que se diz gajas. 3 ou 4 vezes. 3 ou 4 vezes. Vale é que já disseste mulherão também, para compensar. Sim, ainda bem. Né? Ainda bem. Vamos à segunda ronda. A segunda ronda é... Desculpa, posso? É aqui que se vai falar de coisas interessantes. Então eu começo. Hyundai. Que carros! Inovadores, tecnológicos, comprometidos com a sustentabilidade. Posso continuar ou estou a ser chata? Falar dos automóveis Hyundai é entusiasmante. Conduzi-los é ainda melhor. Hyundai é coisa que entusiasma. Como é que fizeram a vossa formação? Isto é uma coisa importante, porque não há... se isto fosse um painel de gestores, a gente sabia mais ou menos qual tinha sido a formação, mas não há curso para fazer o que a gente faz. E, portanto, quando nós queremos aprender a fazer o que fazemos, temos que construir o nosso próprio curso. E a pergunta é essa. Tiveram de aprender sozinhos? Como é que foi? Joana Marques primeiro, mas Zé Diogo eu espero que tenha a ver com gajas. Sei, eu acho que numa fase inicial e pensando mais no que faço agora, sinto que já estava a treinar quando via certos programas de televisão que horrorizavam os meus pais. Porque eu acho que eles temiam que eu estivesse a vê-los e a gostar. E só mais tarde perceberam que eu estava a vê-los e a gozar. Pronto, certo. E quando perceberam isso, ela não gosta mesmo dos programas da Teresa Guilherme, tipo, não se esqueça da escova de dentes. Ela está a ver o inusitado que há ali. Houve algum alívio, como nos Big Brothers e por aí fora. Depois, formação propriamente dita. Cheguei ao 12º ano e pensava, a única coisa que eu já percebi que gosto mesmo de fazer é escrever. Então cometi o maior erro da minha vida, também na Universidade Nova, mas naquela pior. E fui estudar Ciências da Comunicação. Aquilo era publicidade enganosa porque dizia que havia lá umas cadeiras de escrita, de guião, que nunca abriam. É para o ano? Não, ainda não. Ninguém quer isso, por amor de Deus. São aqui pessoas que querem um dia trabalhar na CMTV, como quase todos os meus colegas. E, portanto, fiz muitas cadeiras de escrita jornalística, tinha sempre uma nota, era uma espécie de físico-química outra vez, porque eu estava a escrever coisas que não era suposto escrever, não interessava para ali, era só para me cingir aos factos, eu nunca tive jeito nenhum para me cingir aos factos. Pronto, acabei o curso só para não dar essa decepção à minha mãe.
E depois fui tentar fazer um curso um bocadinho mais prático, que na altura numa escola chamada Restart, não sei se ainda existe, e que era mesmo escrita de guião, e aí conheci algumas pessoas que já trabalhavam nas produções fictícias, felizmente não vocês. Não, nós, ótimo. E acabei por ir lá parar, e onde eu sinto que comecei mesmo a aprender foi quando, tentativa e erro, quando comecei a escrever para outras pessoas, na altura para a Ana Bola, para a Maria Rueff, e foi aí, acho que hoje em dia se olhasse para um guião desses, aliás, se eu olhar para um guião da semana passada já me envergonho o suficiente, mas se olhar para um de há 10 anos ainda mais, mas foi um bocadinho ter essa oportunidade de ir escrevendo, perceber como é que se faz, e no caso comecei por escrever para personagens que já existiam, o treino foi um bocadinho ir ouvir tudo o que já havia dessas personagens para conseguir escrever como se fossem elas, não é? Eu acho que quando escrevemos um guião, como vocês escreveram para personagens do Hermano José, algumas foram criadas por vocês, não é? Mas se for escrever para um Esteves que já existe, vais perceber como é que ele pensa, para tu ao escrever seres o Esteves naquele momento, o que só te ficaria bem, porque queria dizer que eras do Futebol Clube do Porto. Infelizmente não é a realidade. E pronto, e acho que até hoje continua a ser muito tentativa e erro. Todos os dias estamos, claro que não nos apercebemos disto, mas acho que todos os dias estamos a aprender qualquer coisa nova e a melhorar, espero eu, ligeiramente, embora chegará a altura em que vamos começar a piorar, e que tu já estás em princípio, já és velhinho, sim, há muito tempo que estou nessa fase. A fase em que cada dia é pior, sim, mas acho que é daquelas profissões que só fazendo é que aprendemos. Claro que podemos estudar muito, podemos ler, podemos ver, também não sou daquela escola, há aquelas pessoas que agora dizem eu não vejo outros porque não me querem influenciar. Sim, é uma coisa muito adolescente. Sim, eu não consumo, não é? Não consumo nada de comédia, porque depois posso ter ideias iguais. Não, eu acho que quanto mais coisas pudermos ver, melhor, porque senão nós vamos ter ideias iguais na mesma, simplesmente não sabemos que estamos a ter ideias iguais. Portanto, acho que é muito ver o que os outros fazem também, e acho que no nosso caso específico podemos trabalhar em conjunto, pelo menos para mim, e apesar de ser convosco, é uma alegria, porque é um trabalho muitas vezes muito solitário. O trabalho do humorista, quando estamos a escrever uma crónica, a escrever para um programa de rádio, é uma coisa muito só connosco, e de repente podes fazer um trabalho de grupo. Eu acho que ajuda muito, porque estamos a fazer um raciocínio em conjunto e vamos para caminhos completamente diferentes. No fundo, temos muito mais escolha. De repente, olha, em vez de ter só um caminho, há aqui 7, e depois temos que escolher. Sim, eu fico doido com a frase eu não consumo comédia por 2 razões. Primeiro, o verbo consumir. Não é coisa que se consuma. Fui consumir uma exposição de pintura à Gulbenkian hoje à tarde, estive a consumir um livro depois ontem, e não é. E depois, segundo, é isso, não se tolera isso em nenhuma outra arte. Um escritor que diga eu não consumo literatura, não leio. É um palerma, é obviamente um palerma. Enfim, não achas, Miguel? Acho. Boa. Ora, no meu caso, eu tive sorte, nós tivemos sorte, porque hoje em dia eu creio que o único programa de humor que há na televisão é o nosso. E mesmo assim nem sempre. Às vezes, quando eu estou só a dizer coisas, não é comédia. Ora, isso, portanto, hoje em dia é quase impossível as pessoas aprenderem a escrever comédia. Porque o que nós fizemos na altura, nas produções fictícias, foi escrevíamos todas as semanas variedíssimos textos, não só para um programa, mas para 3 ou 4 programas, para os jornais, para a rádio. E essa prática é o segredo de tudo, não é? Ainda por cima nós fazíamos uma coisa que era bastante curiosa, que é nós escrevíamos quando era, portanto, em 99, nós escrevíamos para o Herman, íamos ao ensaio, e o Herman fazia uma coisa que era, quando a equipa técnica não se ria dos nossos textos, aquilo era por volta das 4, o ensaio, e então o programa era às 9, quando a equipa técnica não se ria, ele dizia, ok, vão escrever outra vez, porque estes não estão suficientemente bons. Até a gente começar a dar 20 euros à equipa técnica. E eles começarem a achar muita graça. Portanto, nós escrevíamos a segunda versão em 2 horas, 3 horas, e isso dá muita prática. Mas sobretudo, recuando um pouco mais, eu acho que a grande diferença para mim foi, eu creio que em 1984 passou os Monty Python na RTP2, e isto vai de encontro ao que estava a dizer o Guilherme, aquele programa, Flying Circus, era a desconstrução total da solenidade, da formalidade. Portanto, aquela anarquia toda, aquilo para mim foi incrível assistir a essa explosão de anarquia num programa de televisão. E tu, Cátia, és tu, não és? Já não sei a ordem, tanto faz. Acho que sim. O meu percurso foi tirei publicidade e marketing, e trabalhei em publicidade, que é uma coisa muito comum a muitos colegas que vêm da publicidade, e depois lá está, queria escrever mais textos engraçados e queria aprender mais sobre isso, e fui na altura para um curso da Susana Romana, que me deu algumas bases, ou seja, algumas técnicas que nós usamos hoje. E depois,
Ou seja, essencialmente, e depois na altura fui para as produções fictícias, para o Canal Q, onde escrevíamos alguns programas. Foi quando eu conheci o Guilherme e o Cláudio. Escrevi algumas coisas para o Cláudio na altura. Mas onde eu sinto que aprendi mais, ou seja, obviamente é a ver comédia, não é? Tipo, é fundamental. Mas onde eu sinto que aprendi mais foi no nosso programa. Foi desde que esta equipa se juntou. Isto é a beleza dos pequenos coisas. Não é bonito. Muito bonito. Acabar aqui numa nota. Mas é mesmo verdade, porque para escrever em equipa, ou seja, onde é que eu sinto que aprendo mais? É a escrever em equipa. E eu cada vez mais, tipo, no Canal Q, muitas vezes era um processo muito solitário. E nós todos trabalharmos em equipa e o que se acrescenta e o que se tira fora ou seja, o processo é o mais é o melhor, tipo, é onde nós aprendemos. Por exemplo, eu sinto que desde que entrei na equipa eu tive que reaprender ou aprender mesmo a escrever humor, ou seja, o cuidado com o detalhe, tipo a palavra, ou muitas vezes nós estarmos tipo 20 minutos presos numa palavra para saber qual é que é a certa e às vezes a métrica da palavra e não sei o quê. E isso, ou seja, foi perceber que isto dá imenso trabalho e nós só aprendemos trabalhando e fazendo e escrevendo. Não só, tu não chegas lá e levas uns tópicos e depois sai qualquer coisa lá. Não é assim que funciona. Ou seja, escrever humor dá trabalho. Eu sinto que onde aprendi mais e aprendo é exatamente o nosso processo de grupo e é isso, o detalhe e o rigor e lá está, ter graça dá muito trabalho. É realmente uma grande equipa, não é, Guilherme? Eu também aprendi imensas coisas neste programa, mas nenhuma sobre humor. Nada, exatamente. Eu, como tive o amor dos meus pais, cara. Eu arranjei duas maneiras muito baratas de quando descobri que gostava de comédia e que comecei compulsivamente a consumir tudo de comédia que eu conseguisse ver, do bom ao mau, principalmente o mau, que eu acho muito mais divertido ver do que quando são coisas boas. A minha mãe sempre me disse, desde que eu era muito pequenino, que livros ela oferecia tudo o que eu pedisse. E então eu comecei, as produções fictícias, houve uma altura em que lançaram uma coleção de livros de vários autores de comédia, e eu lembro-me de ler e reler essa coleção de uma ponta à outra várias vezes, incluindo o livro que é as obras completas do Woody Allen, que foi de longe o meu favorito dessa coleção, mas também tinha um livro do Jon Stewart que eu não achei graça nenhuma na altura, antes do Daily Show. E outra coisa que eu comecei a fazer ao mesmo tempo, porque eu era um pequenino adolescente com acesso à internet, além de fazer download das mesmas coisas que o Zé Diogo gosta muito, eu lembro-me de fazer download no Napster e desses programas de sacar coisas ilegalmente. Eu lembro-me que a HBO houve uma altura em que fazia specials de stand-up comedy de meia hora com imensos comediantes, que foi em 98, 99, com imensos comediantes que depois viraram estrelas, incluindo o Louis C.K. E eu lembro-me de sacar tudo o que conseguisse de stand-up comedy e ver todos esses vídeos e ver e rever, e de fazer uma coisa, porque eu era apaixonado por guionismo e principalmente por cinema, e fazer uma coisa que era começar a transcrever esse texto de stand-up comedy no computador, que é uma pequena nerdice que não tem interesse nenhum, mas de ver isso, de reler esses livros, ou seja, como conseguia sacar ilegalmente grátis, e a minha mãe me pagava todos os livros que eu pedisse, também de humor, foi dessas duas maneiras. Foi com stand-up comedy que consumia de lá de fora e que eventualmente depois se estreou na SIC e que eu comecei a ver o Levanta-te e Ri religiosamente, e a ler tudo o que eu conseguisse de livros de humor, incluindo depois um grupo que veio um bocado mais tarde, chamado Gato Fedorento, que tinha um blog que eu lia na internet, e depois quando saiu o livro pedi de joelhos à minha mãe: por favor, eu quero muito este livro, e a minha mãe ofereceu-me o livro do blog dos Gato Fedorento, porque já tinha dito que livros tudo bem, sem saber que podia haver livros nocivos e... Sim. E portanto já estava dito. Sim, mas a minha formação foi assim, foi a ver tudo o que conseguisse do bom ao mau. E tu, Cláudio, de que forma absolutamente meticulosa é que tu foste tentar aprender? Epá, eu infelizmente, mais uma vez, não percebo nada do que vocês estão para aí a dizer. Consumi comédia, não sei o quê, gajas. Eu tirei matemática aos 23, casei-me aos 23, fui para aí aos 24.
Portanto, comédia zero, gajas uma. E pronto, mas o que é que aconteceu? Realmente, passado 2 anos, eu tirei um curso de escrita criativa, depois aquilo também estava ligado ao teatro, que é, pronto, que eu não sabia, ou seja, fui lá para escrever e passado 2 aulas estava a pôr canetas na boca para tentar falar com as coisas de dicção e etc. Certo. Depois a pessoa para quem eu escrevi, o ator, faltou no início, portanto o único pobrezinho que sabia o texto de cor era eu e dei por mim a fazer teatro. Foi essas coisas, teatro, depois com o grupo começamos a fazer sketches inspirados nestes 4 palermas que faziam umas coisas. Esses rapazes eram engraçados. Exatamente. Pá, e a partir daí fomos chamados pelo Alvin para fazer umas coisas, escrever para o 5 para a meia-noite, até que pronto, chega um curso das produções fictícias, stand-up, e começo a trabalhar para o Canal Q, que era trabalhar na altura, eu tinha um emprego a sério, trabalhar na altura era fazer vox pops à hora de almoço. Portanto, eu estava a trabalhar, chegava à minha hora de almoço, não almoçava, saía a correr, ia para o Canal Q, juntava-me com câmara, ia para a rua fazer perguntas parvas às pessoas, fazer umas coisas, etc. Voltava a correr para o escritório e achava que a vida ia ser assim. Portanto, de manhã, análise de risco, decidir onde investir dezenas de milhões de euros. Exatamente. Ou almoço, à hora de almoço. O que é que o senhor acha do... Exatamente. Claro. Era exatamente isso. Houve lá, são formações. E ia ser assim, pronto, ia ser assim até o Ricardo me telefonar e dizer se eu queria fazer parte de uma equipa de humoristas, o que é aos 38 anos, quando trabalham há 16 em gestão de risco, ligarem-vos a dizer queres fazer piadas connosco, eu acho que disse que não a primeira vez, que não conseguia, e depois lá foi. E é como disse a Cátia, a partir daí não tem nada a ver, isto serve para qualquer área, não tem nada a ver nós estarmos a escrever quando temos tempo, um bocadinho à noite, quando o miúdo adormece e vamos escrever um bocadinho, também temos coisas para fazer para o trabalho e etc. Ou estar a escrever com pessoas que fazem isto há anos, onde se aprende imenso, onde aprendi também que é possível trabalhar em bandalheira absoluta. Foi o maior ensinamento que eu já tive. Não é possível em nenhuma das empresas em que eu trabalhei trabalhar nas condições em que se trabalha aqui, com pessoas, eles às vezes fazem questão de nós estarmos a escrever e um deles estar aqui ao pé a dizer quem está a escrever, e fazem isto durante 15 minutos. Cláudio, posso te interromper para contar uma história que aconteceu connosco? Foi muito gira. Nós estamos a decidir uma piada qualquer, ou o que é que fazíamos com uma notícia qualquer, e o Cláudio diz assim, abre o caderno e diz: eu tive aqui esta ideia, e lê a ideia do caderno, e o Ricardo olha para ele e diz: trouxeste isso de casa, foi? Como se fosse batota. Como se fosse batota. E eu depois disse assim: não, mas também era giro se fizéssemos. E o Ricardo olha para mim: não trazes nada de casa e inventaste agora, foi? Sim, ele, ou seja, não havia um método de uma maneira certa. No último programa que fizemos, o Tatanka tinha que cantar umas músicas. Eles disseram: temos de escrever umas músicas. Mas a questão de temos de escrever umas músicas é, na altura estou eu sentado e a Cátia, depois aparece o Guilherme e este senhor está a cantar músicas que não têm nada a ver aos gritos ao ouvido, e este senhor está à nossa frente a fazer só assim. Estive a fazer galope durante 10 minutos à nossa frente. E nós escrevemos eu odeio escrever letras de música. Portanto, é o grupo mais organizado com que eu já trabalhei. Eu vou fazer essa dança. Eu disse na altura, isto que vocês fizeram, esta letra, se estivessem na Ucrânia debaixo de fogo, não tinha sido condições piores do que aquelas que vocês enfrentaram agora. Manuel Cardoso. Desculpa. Quem não serve para mais nada é Manuel Cardoso. Sim, vocês têm todos currículos impressionantes, licenciaturas muito giras, não é? E eu tenho o 12º ano, né? Sou aqui o néscio da pandilha. A minha formação, acho que foi... Deve dizer-se que Manuel Cardoso tem 29 anos, não tem ainda 30 anos sequer, para não, Manuel? Não. Não tem, Manuel, não tem 30 anos sequer. E é de outra geração, é claramente de outra geração. Nota-se muito claramente que ele é de outra geração que não é a nossa. E às vezes nós estamos a falar, estamos a dizer, não sei o que é, pois, porque lembras-te, saiu aquele livro em 1993 e Manuel Cardoso pega no telefone. E eu, olha, puto, desinteressou-se. E nós estamos a falar, sim, pois, nesse livro e tal, e diz Manuel Cardoso, 92, o livro é de 92. Porque ele foi ver, esta é coisa de jovem, não é? Realmente pesquisar no Google, não é? Porque ele lembra-se que tem um computador no bolso. Sim. Não, mas há uma curiosidade intelectual muito intensa, é aí que eu quero chegar. Pois é, acho que é fácil, é só escrever lá. Mas eu diria que foi primeira lição, livros do Asterix, diria que é o primeiro contacto com o discurso humorístico.
Depois, pronto, também fui lá ver os 4 Palermas, tinha 10 anos e fazia também, não nós 10, mas para aí aos 13 ou 14, as tais transcrições dos vossos sketches, entre outros, que eu digo que estão mais rigorosas do que os vossos próprios guiões. Sem dúvida nenhuma. Porque inclui o vosso improviso. Exatamente. E, portanto, ocupava-me disso na adolescência. E pronto, depois é como, lá está, como a Joana estava a dizer, é começar a fazer mal, não é? Acho que a formação tem que ser sempre copiar, não é? Portanto, primeiro transcrever, depois copiar completamente o estilo de outros e depois ao longo da vida encontrar uma voz, não é? Que acho que esta é a parte gira do nosso trabalho, é que todos os dias, pronto, pode ser a lição 1 de aprender a fazer isto, não é? Quando amanhã vamos estar, ou no domingo, a fazer o guião e vamos estar com a mesma ânsia de que temos testes hoje para uma coisa que temos pouco, não é? Temos que criar ali e aprender a como resolver esse problema até ao fim. E agora, pedindo desculpa pelo que pode acontecer, não temos outra alternativa se não ouvir a resposta de Zé Dioquim. Não, tens. E vou-te dizer porquê. 12 segundos, já não tenho tempo para falar. Não, tens mais uma vez. Não, vamos fazer no relógio. Queres que eu faça as despedidas? Não, eu depois faço. Agora diz o que tens a dizer, diz. Pode estar... Isto são podcasts. Olha, há 10 mais 10. Demos mais 10. Certo, porque ia eu falar. Não, é um bocadinho como todos aqui temos uma opção, mesmo quando não sabemos, temos uma opção por isto do humor. O Manel agora falou do Asterix, também foi uma das minhas primeiros contactos com o humor. Nós fazemos uma coisa, eu fazia e acho que nós todos fazíamos, que era, quer com livros, quer com humor na televisão, que no nosso tempo era mais à base de sitcoms, tentar desconstruir aquilo, não é desconstruir como se hoje usa no sentido filosófico, mas é como desmontar um motor, como fazem aqueles curiosos que desmontam as motas mecânica, sim, e voltam a montar exatamente igual. Nós não havia, para nós mais velhos, então não havia os cursos onde agora se pode aprender técnicas de escrita humorística. E eu acho que nós fazíamos isso, que é, mesmo um livro do Asterix, que tem todos muita graça, mas são livros, são formulaicos, e nós acabamos por, mesmo inconscientemente, de tanto ler vários livros e repetidamente os mesmos, da mesma forma como vemos ainda hoje em dia os mesmos episódios de sitcom e os mesmos solos de humoristas, nós inconscientemente aprendemos, desmontamos aquele motor e nós sabemos como é que são várias peças e agora vamos tentar ou montar aquilo outra vez ou montar de maneira diferente e ver se funciona a mesma. No caso das motas acredito que não, mas no caso do humor funciona. Eu tive uma situação da minha vida, eu fiz o 12º ano nos Estados Unidos, naqueles programas de intercâmbio de estudantes. Fui lá ver das gajas. Não, peço sempre. Não há razão nenhuma para isso. Pois não havia. Não, e nos Estados Unidos, numa altura, aquilo era da década de 90, a televisão é como é hoje a nossa, e eu fiquei deslumbrado com a quantidade de sitcoms que passava a todas as horas na televisão americana, reposições de sitcoms antigas. Eu, quando cheguei, foi o ano em que estreou o Seinfeld, não o Friends, por exemplo. O Seinfeld já estava a dar. E aquilo passava e depois repetia, e eu devo ter visto mais episódios de sitcom na altura do que no resto da minha vida. E nós fazemos um exercício, que vocês também fazem, que eu sei, que é, estamos a ver um episódio de sitcom, estamos a ver que vem aí, está a ser feito um setup, vem uma piada e nós tentamos adivinhar qual é a piada. E fazemos isso repetidamente. E eu acho que a altura em que eu achei, se calhar isto é uma vida, é quando eu comecei a dizer piadas que eu achava que eram mais giras que as que tinham saído na televisão. Porque nós também temos esta coisa, este narcisismo. Tem que ser. E eu acho que foi nessa altura. Mas é uma coisa, é obsessiva, porque aquilo é um jogo. Há uma parte criativa, evidentemente a maior parte é criativa, mas é também muitas vezes são equações, é uma fórmula que nós estamos a tentar decifrar por uma certa ordem que faça rir.
E pronto, na minha parte era isso. Muito obrigado. Obrigado, malta. Vamos aos agradecimentos. Obrigado a todos os que vieram aqui e vieram suportar esta charupada. Muito obrigado. Eu queria agradecer, uma vez que é o último da primeira temporada, queria agradecer aos nossos patrocinadores. A Vorten e a Hyundai acharam que era boa ideia patrocinar o podcast de um tipo que está obcecado com o seu ofício e se propõe a falar sobre ele chatamente, todas as semanas. Foi muito simpático. Muito obrigado ao Rodrigo Leão, que fez a música, à Vera Tavares, que fez a capa, ao João Martins, que fez a sonoplastia, à Joana Beleza, que é a coordenadora, e ao Daniel Oliveira, que é o diretor. Porque este podcast é da SIC, na verdade. O podcast não é do Expresso. Está aqui, digamos, enfim, veio a brilhantar a festa do Expresso. Mas na verdade é um podcast da SIC. Muito obrigado a todos. Obrigadíssimo.